o Fórum Econômico Mundial disponibiliza informações atualizadas em forma gráfica, né? São imagens com visões abrangentes que conectam indústrias, né, mais uma vez, entre aspas, diversas, né? Eu vou entrar no site agora para nós darmos uma olhada em como essas informações são apresentadas. A gente entra no World Economic Forum, aí procuramos aqui por Strategic Intelligence. E aí tem um menu aqui. Nesse menu tem vários tópicos que foram estudados pelo Fórum Econômico Mundial. E eu vou entrar aqui no Global Issues. Quando eu entro aqui, eu vejo uma série de tópicos, né, que foram estudados que são estudados pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial, né? E cada um desses tópicos ele é detalhado, né, quando eu entro em um deles. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, na inteligência artificial. Quando eu entro, né, é apresentado aqui um gráfico muito interessante, né, porque o tema que eu estou estudando ele vem aqui para o centro, né, Artificial Intelligence, e aqui à direita eu tenho um sumário. E aí, quando eu navego por aqui, né, por exemplo, eu venho aqui nessas questões chaves, né? E é interessante que à medida que eu vou clicando em uma questão chave dessa, ele mostra as conexões que existem com outros tópicos, né? E para cada um ele traz um texto. Então, por exemplo, né, eu vou clicar aqui, né, no impacto geopolítico da inteligência artificial. Quando eu clico aqui, né, ele traz conexões, né, com outros assuntos. Então, por exemplo, eu vou direto aqui na geopolítica. Quando aperto aqui geopolítica, olha que interessante, a figura ela se altera, o assunto geopolítica vem para o centro, né, e a partir daí ele traz outros temas. Quando eu aperto aqui, o que acontece? Eu vejo as conexões, né, quais são os aspectos, né, que representam um perigo ambiental e estão conectados com geopolítica. Tem aqui a segurança internacional, a questão da água, né, da escassez da água, né, o desenvolvimento sustentável, os riscos globais, mudança climática, né. Vamos ver aqui um ponto um pouco mais concreto, né, óleo e gás. Aí o óleo e gás ele vai para o centro, né, e aqui ele tem um sumário, né, do óleo e gás, que ele fala que o óleo e gás eles foram muito importantes, né, para a economia ao longo do último século, né, mas em que pese aí a pressão por energias renováveis, o óleo e gás ainda representa mais de 50% da energia consumida no mundo. E aí ele levanta aqui algumas questões. Será que já se atingiu o pico ou isso ainda está aumentando, né? E se estiver aumentando é por causa da pressão dos países em desenvolvimento, né? Então, aqui no tópico óleo e gás, eu tenho, né, as questões chaves. Então, por exemplo, aqui, a incerteza da demanda, né, que a gente já estava comentando. Se eu quiser aprofundar o tema, eu venho aqui, né, e vejo quais são os tópicos que estão relacionados à incerteza. Aqui tem um texto explicativo. Eu lembro que o objetivo da nossa conversa hoje não é entender cada um desses tópicos. O objetivo é mostrar uma maneira, né, de nós conseguirmos informações relevantes para entender o contexto macro. Então, essas questões chaves aqui do óleo e gás, elas vão me possibilitando um entendimento mais amplo, né? O voo da águia. Eu estou voando aqui, se eu estou interessado em óleo e gás, é muito difícil eu ter uma empresa que vai atuar em todos os aspectos. É muito difícil. Mas no aspecto que eu estiver atuando, eu estou vendo tendo esse tipo de abordagem, eu estou vendo o que está acontecendo do meu lado. Pode ser que tenha uma oportunidade lá, ou uma ameaça. Então, essa visão da águia é muito importante. Passar aqui 10 minutos por dia, né, navegando nesse site, dá a qualquer uma visão global muito interessante, né? Então, por exemplo, aqui, na questão de demanda e certeza, eu tenho também países, análise por país. Então, se eu clicar aqui na China, tá, aí traz aqui o sumário,
né? O novo normal da China, que agora tem um modelo baseado no consumo, né? É o universo, né? Se a gente for aqui debater sobre a China, a gente não acaba esse vídeo nunca, né? O que eu queria mostrar é que esse tipo de informação ele é muito relevante, ele é profundo e pode nos ajudar a consolidar nossa visão macro. Quais são as grandes tendências do que estão acontecendo? Então, eu vou voltar aqui para esse menu, né, e vejo que, falando sobre China, né, veja que se eu clicar em economias, ele vai ter uma análise, né, para quase todos os países, né, países que nós normalmente não exploramos muito, mas dependendo da empresa que eu trabalho, pode ser importante, né? Aqui as opções de análise são enormes, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, né, o que o Fórum Econômico Mundial ele entende do Brasil, como é que ele resume o Brasil, né? Aqui, Brasil, ele fala aqui, né, da combinação, né, entre um mercado grande, né, com potencial ainda inexplorado, né? Fala aqui da questão da não recuperação econômica, né, devido aí à pandemia, e aí ele levanta aqui como questões chaves, né, assuntos bem pertinentes, né, o comércio exterior brasileiro, né, o ambiente de negócios, né, realmente é uma questão chave, inclusão social é uma questão chave, né, os desafios macroeconômicos, né, que ele levanta aqui, né, a questão da biodiversidade, né, então essa visão, né, macro é muito importante, né? Ela é muito importante para nós começarmos a entender o contexto. Vendo aqui, só para finalizar essa exploração desse site, né, eu vejo aqui outros tópicos bem relevantes, né? Por exemplo, passamos aqui rapidamente, né, impressão 3D, 5G, né, o envelhecimento da população mundial, né, quantas oportunidades de negócios vão surgir, né, nesse mercado da terceira idade, né, poluição, blockchain, né, economia circular. Aí eu vejo aqui, por exemplo, cybersecurity, política de dados, né, empreendedorismo, né, eu clico aqui, eu consigo ter uma visão macro de como está o empreendedorismo, tem relação com a educação de empreendedorismo, tem relação com inovação, né? Se eu clicar aqui, eu vejo, eu coloco a inovação no centro da minha análise, tem um sumário, né? Tem aqui as questões chaves, né? Tecnologia, né? Tudo a ver com inovação, né? A influência do governo, né? A inovação de modelos de negócios, né? Sistemas de inovação. Então, essa fonte, né? Ela é uma fonte muito interessante, né? Para formar essa visão macro, essa big picture, para a partir daí desse conhecimento amplo, né, eu ir tomar as minhas decisões estratégicas. E após nós analisarmos esse contexto macro, né, formar a nossa big picture, né, e ter identificado aí os atores, os fatores chaves, né, as relações, né, entre todos eles, né, como é que eu faço?